Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é o Teste AZ, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente troca ideias sobre lançamentos, tráfego, copy e tudo que envolve esse mundão digital. E aqui é o Rodolfo Franzin, fica ligado que a gente vai ter um papo mais aprofundado, beleza? Para quem já domina o básico. Galera, antes de começar, aqueles avisos rápidos. Primeiro que a gente está no YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então se você estiver no YouTube, deixa aí seu comentário, seu like, ajuda bastante, beleza? Segundo, aqui a gente tem um parceiro top, que é o Gustavo Message, que ele cuida do design, da edição, ele que dá o tapa aqui no Teste AZ. Gratidão, Gus. E se você tá precisando de um cara que cuida de nugget, CPL, podcast, vídeo YouTube, design, ele é o cara. Pode procurar lá no Instagram, @o-rei-da-edição. Pessoal, hoje temos um convidado super especial, que é o Henrique Carvalho, criador da Viver de Blog. Ele é um dos dinossauros aí do marketing digital e acho que um dos caras que mais domina o assunto de marketing na internet que eu já vi. HC, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. E para começar, eu quero perguntar, cara, em questão de modelo de negócio e tal, você pode dar uma palhinha pra gente de como que funciona Viver de Blog hoje? Massa, vamos lá. Cara, primeiro que você falou dinossauro, quem não me conhece, imagina um cara de 70 anos, né, aqui falando sobre marketing digital. Pegou as origens do marketing digital. Mas é isso aí, mais de 10 anos aí no mercado digital. E, cara, o nosso modelo de negócio ele é bem diversificado. E é até interessante porque eu comecei eu não comecei na Viver de Blog, né? Comecei na HC Investimentos em 2009, em 2013 eu montei a Viver de Blog. E aí eu trouxe o conceito de investimento, você nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, no nosso modelo de negócio na Viver de Blog, a gente tem modelo de mentoria, né? Os high-ends, né? Mastermind, mentoria, consultoria. Nós temos software como serviço, que é o Apollo, que é o Athena, que é a área de membros, template para blog. E nós temos cursos digitais, que aí é onde tem o maior número de cursos no nosso modelo, que acho que são uns 10 cursos assim, que a gente tem. Então, é bem diversificado. Então, a gente tem perpétuo, faz lançamento e também faz campanha semanal. Dá para ver que parece uma zona, mas tenta otimizar o melhor de cada um desses modelos. É engraçado porque, assim, geralmente a galera já entra em infoproduto e fica nisso eternamente, né? Você teve algum insight aí que começou a mudar essa abordagem, aplicar novas coisas, trazer novos formatos? Como que foi essa sacada para você? Como que você começou a fazer esse movimento para chegar onde está hoje com os high-ends, todo esse leque de produtos? Cara, foi 2016, se não me engano foi no início do ano. A gente só vinha fazendo lançamento desde 2014 até 2016 e dava super certo, né? A Viver de Blog já fez 3 lançamentos de 7 dígitos. Só que aí o lançamento que era de 1 milhão e 16 mil começou a cair. Foi para 750, 500, 250. E ao mesmo tempo o custo da equipe subiu muito. Então, eu tinha um custo mensal que, quando eu trabalhava, digamos, sozinho, era eu ali de pijama em casa trabalhando, né? Zero praticamente de custo. E aí, depois que a equipe cresceu para 15 pessoas, o nosso custo total, assim, equipe, imposto e tudo mais, foi para 240 mil. E aí, fazer um lançamento de 250 mil era péssimo. Pode parecer, nossa, 6 em 7, que massa, muito legal. Só que eu tinha um custo de 250 mil mensal. Eu tinha um leão gigante correndo atrás de mim. E eu tinha que correr igual um louco para conseguir dar jeito nisso. E aí foi a partir disso que eu pensei, cara, se eu fizer somente um lançamento para um produto de um nicho que está caindo, que era o nicho de blog ali em 2016, 2017, eu vi que a empresa não ia se sustentar por muito tempo. Então, eu tive que pivotar a empresa para outros caminhos, falar sobre produção de conteúdo, marketing de conteúdo, escrita e, finalmente, agora, 2020, focando mais em pessoas introvertidas para fazer um marketing sendo introvertido e para você melhorar a sua habilidade de escrever sem necessariamente aparecer em vídeo. Não quer dizer que tem nada errado com isso, mas tem muita gente que tem essa coisa de não quero colocar minha cara no negócio. Boa, galera, para quem não sabe, eu e o HC, a gente tem uma parceria de trabalho juntos, então muita coisa que ele vai falar eu já sei, assim, de estar lá dentro, né, do que rola hoje. E
Gastei, eu queria perguntar um pouco mais específico até do Apollo, né? O Apollo é a área de membros da Viver de Blog e ele Uhum. é um projeto bem diferente de um infoproduto, porque é um SaaS, né? Um Software as a Service. É um negócio mais complexo de fazer e tal. Eu queria saber como que veio lá atrás, assim, a ideia de criar o Apollo e, enfim, como que foi essa trajetória, assim, pivotar, ver se dava certo, até hoje que tem vários clientes e muita gente adora, né, usar o Apollo. Cara, o Apollo e praticamente todo o produto da VDB, ele surgiu de uma necessidade própria nossa. Então, o próprio Blog Memorável surgiu de uma necessidade de, cara, como é que eu tenho o melhor blog para poder atrair uma audiência e conseguir vender para ela? E o Apollo surgiu porque, na época que ele começou a ser desenvolvido, que foi 2016, não tinham muitas áreas de membros no mercado, né? Para vocês terem uma ideia, a gente vendia curso e usava um template para blog para entregar o curso dentro de uma área fechada, usando o S2 Members, que era um negócio lá para dizer que era uma área fechada com login e senha. E aí era um template de blog para entregar um curso. Era um negócio muito tosco, assim, mas na época era massa. E aí a gente viu que, pô, não tinha as outras ferramentas, né, que existem hoje de área de membros. Hoje é um mercado bem forte. E a gente pensou, cara, dá para fazer algo melhor para os nossos alunos, né? Dá para entregar uma experiência de aula muito melhor do que você ter tipo um blog só que fechado com login e senha. E aí foi a partir desse momento que a gente resolveu, tá, a gente vai desenvolver uma área de membros própria. Eu sei que vai ser muito custoso, mas isso vai, digamos, pagar dividendos para a gente no futuro, porque a gente desenvolve para a gente e eu acredito que mais pessoas têm a mesma necessidade que a gente. E aí foi lá para 2018 que a gente começou a vender o Apollo depois de quase 2 anos desenvolvendo internamente aqui para a gente. Então, foi esse o início, assim, daí surgiu o Apollo pela necessidade própria. É um salto, né? Caramba, decidir fazer uma área de membros assim, um SaaS, né? É muito diferente do que a gente está acostumado. Deve ter sido um desafio e tanto ali, né? Um modelo de negócios novo, né? Queira ou não, Apollo. Não só o modelo de negócio, mas a própria equipe é muito diferente. Quando você tem uma equipe de tecnologia, né, com desenvolvedores, com UX, Ele é tipo uma UI, empresa à parte, assim? Com uma equipe não só é. dele? Não, hoje é junto, mas a operação é quase como se fosse uma empresa separada. E futuramente, juridicamente, talvez seja uma empresa separada. Faz sentido assim no futuro fazer isso. Mas é muito diferente porque geralmente quem faz lançamento, perpétuo, tem uma ideia clara de, precisa de uma pessoa para suporte, precisa normalmente de um designer, de um editor de vídeo, de um produtor de conteúdo, uma pessoa de social media, um copy, um cara de tráfego. E aí, para um software como serviço, na época, 2016, eu achava que, é um cara de tecnologia. Só que um cara de tecnologia pode fazer tudo. E aí eu descobri que tem desenvolvedor front-end, back-end, full stack, que tem um cara de UX e UI. E aí entender isso, e montar a equipe, e entender também que os entregáveis são um pouco mais demorados do que, por exemplo, entregáveis de marketing. Marketing você cria tudo assim do zero e a coisa acontece, né? Você vai na pura velocidade. Agora, tecnologia já é mais complicado. Às vezes uma vírgula errada pode quebrar uma operação inteira. Eu imagino. E, cara, Gastei uma dúvida, porque para quem está ouvindo aí, a Viver de Blog, vamos lá, ela tem produto de recorrência, né? Por exemplo, o Apollo, Escritor Milionário também, tem outros produtos. Tem produto de funil perpétuo, tem lançamento e tem campanhas semanais que eu até falei na live com o Adam, semana retrasada, acho, que é como se fosse o filho do lançamento com funil perpétuo. Eu queria saber se tem algum que você gosta mais e por quê, assim, você já testou todos os modelos possíveis, qual que você acha mais interessante de todos, assim, tem algum preferido? Nossa, acho que depende muito do empresário, do empreendedor, porque tem gente que gosta de concentrar muito do esforço em si próprio. Então, o lançamento ele tende a ajudar muito nessa parte. Agora, o perpétuo, ele dá uma previsibilidade incrível. E nisso ele é muito bom, né? Os números, você olha números, você vai otimizando cada parte ali do seu funil, quase como se fosse uma máquina em que cada engrenagem faz a diferença.
E campanha semanal acho que é uma ótima definição, né? O filho do perpétuo com o lançamento, né? Uma junção do melhor dos dois, nasce campanha semanal. E é ótimo para quando você já tem uma lista, tem uma base que é, digamos, aproveitar o máximo dela. E eu não tenho assim um preferido, mas eu gosto muito, estou gostando cada vez mais do modelo de recorrência. Seja vender um curso, que é uma recorrência, que tem uma comunidade, seja vender um software como serviço, que também é uma recorrência. Porque quando você tem custos de 350 mil mensal, que às vezes acontece aqui na Viver de Blog, não dá para você esperar uma tacada certeira. Você não vai acertar sempre, né? No beisebol, cara, se você fizer um home run toda hora, você é o gênio, é o melhor jogador do mundo. Agora, se você tentar fazer um lançamento e dar certo toda hora, nem sempre isso é possível. Vai ter uma hora que não vai dar tão certo. E aí, por isso, para o nosso modelo de negócio, faz muito mais sentido ter essa previsibilidade, essa segurança, para poder pensar lá na frente. Porque antes a gente só pensava no mês seguinte, ou no máximo em 3 meses. Hoje a Viver de Blog ela consegue traçar um plano anual, consegue dividir em trimestres no ano, o que vai focar, o que não vai focar. Então, tudo que é atrelado à recorrência hoje, eu vejo com ótimos olhos. E para quem está começando, de repente, eu vou começar agora, qual seria o caminho que você indicaria? Começa em lançamento, aí vai crescendo, vai para um perpétuo, ou começa já em perpétuo, vai para uma campanha semanal? Qual caminho você iria trilhar se você começasse agora? Eu gosto do seguinte caminho, eu posso explicar cada fase, que é basicamente pegar um modelo Tesla, e o modelo Tesla nada mais é do que você oferecer algo de alto ticket no início, ultra personalizado, que é como o Tesla começou, né? O Elon Musk lá criou o Roadster, que era um carro só para os super ricos, né? Do Vale do Silício, os atores, Leonardo DiCaprio, tipo famosos, assim, que compravam um Tesla. E aí era um carro super caro, de 120 mil dólares. E com esse dinheiro que ele conseguiu, aí depois ele foi para a categoria intermediária, para depois chegar numa categoria de escala. Então, às vezes eu vejo uma galera pensando, eu vou criar um e-book de R$17 e vou vender na internet e vou ficar rico. Aí eu faço assim, né? Boa sorte. Só vai. Porque você vai ter que vender muito. Tipo, vai ter que vender milhões de e-books aí para conseguir ganhar muito dinheiro com esse book. E em contrapartida, se você vende uma mentoria, uma consultoria, e até no início, quando você não tem muita autoridade, você faz uma consultoria, uma mentoria por um valor menor, digamos assim, do que o mercado pagaria, você consegue o que é mais importante. Depoimento. Você consegue mais fácil porque a sua entrega é mais personalizada. Você consegue também entender a cabeça do seu cliente, que muita gente passa por esse ponto, né? Passa em branco. Que quando você entende a cabeça do teu cliente e do teu avatar como audiência, fica muito mais fácil entender qual é o melhor produto para essa galera. Mas o pessoal hoje em dia, eu vejo que tem um caminho que a galera está seguindo, que é, quero criar um produto, mas eu não sei para quem eu vou vender. E aí quando vai chegar a hora de vender, não vende para ninguém. Porque a pessoa não entende a real dor, o real desejo, as objeções que aquele produto precisa trabalhar. E aí por isso, para mim, o melhor modelo é aquele que você mais rapidamente consegue fazer um raio-x do seu cliente ou da sua audiência ideal. E aí com isso, eu acredito que mentoria, consultoria, tende a ser o melhor caminho no início. Então, um alto ticket, só que com um valor mais abaixo para você começar. Né? Não começa logo cobrando lá seus 15 mil, 20 mil, porque você não tem autoridade suficiente ainda. Mas por que não começar cobrando um valor bem mais em conta, algo como 3 mil, 2 mil? Eu comecei fazendo uma consultoria de graça no mundo dos investimentos. Comecei de graça, cara, fazendo uma consultoria. A mulher gostou tanto. Ela tinha 2 mil reais para investir, 2 milhões de reais para investir. E eu era um garoto de 19 anos, prestando uma consultoria de graça para ela. Olha, eu acredito que a sua melhor alocação, né, como você vai distribuir seus investimentos, é assim, assim, assim. E depois de 2 horas ela gostou tanto que ela falou, vou te pagar aqui 100 reais por hora. Aí eu recebi 200 reais. Na próxima, eu comecei a cobrar 100 reais por hora. Na terceira, 200 reais por hora. Na quarta, subi para 400 reais por hora. Até um ponto que eu estava cobrando 1.000 reais por hora e até um ponto em que não valia mais a pena fazer consultoria. Porque valia mais a pena, eu entendi muito bem a cabeça desse cliente, fiz um raio-x completo do que ele precisa e agora eu vou criar um produto para lançar ele. Então eu gosto muito de trabalhar em fases. Alto ticket, procura entender muito bem a cabeça do teu cliente, aí você parte para o lançamento. Campanha semanal, que é quase um downsell do lançamento, né? Você vender algo mais barato, quase como uma parte do seu produto principal. E aí depois, quando você entende como essa campanha semanal funciona, aí você coloca ela no perpétuo. Eu acho que esses tem um elemento são mais otimizados.
Tem um elemento secreto, obscuro e pouco conhecido nessa técnica que você falou agora, que é paciência e disciplina, né? Que acho que é uma coisa que falta para muita gente aí no mercado. Tipo, olha os degraus que você descreveu para você chegar, né? Começa de graça, R$ 100, 200 tal. Tipo, nem todo mundo tem essa cabeça, né? Isso é de se admirar e para tirar uma lição disso, né? De que acho que tudo, até mesmo quando você já está num nível mais alto, exige degraus, né? Existe ali a disciplina, a paciência de você ir galgando o que você quer, né? Muito top. Me fez lembrar a época que... Aí sim vai mostrar que eu sou um dinossauro, que hoje quase ninguém usa o Twitter. Mas na época, quando eu estava lançando o meu primeiro produto digital, que foi um e-book, depois dessas consultorias, e aí eu entendi, tá, eu vou trazer então um modelo de alocação de ativos, que é um método de investimento, que era muito usado lá fora, nos Estados Unidos, e pouca gente falava aqui no Brasil. Aí eu criei um e-book sobre isso. E aí, na hora de divulgar o e-book, cara, eu entrei em contato individualmente com mais de 100 pessoas aí no Twitter, direct ali no Twitter, pra, cara, olha só que conteúdo legal e tal. A galera ia conhecendo o conteúdo do site, e aí por acaso não, né? De uma forma quase como uma consequência, eles se interessaram pelo e-book também. Mas foi muito na unha, assim, no início. Qual que foi o momento que sua chave virou no marketing digital? Que você falou, caramba, dá para ganhar dinheiro aqui mesmo e eu vou focar nesse negócio. Foi uma data bem especial assim para mim, que foi o dia 10 de março de 2012. Não, Caramba. 20 de março de 2012. Isso, 20 de março de 2012. Que foi o dia que eu lancei meu primeiro produto digital, que foi o e-book Alocação de Ativos, que também foi o primeiro produto na Hotmart a alcançar os 150 graus, que é a temperatura máxima de vendas lá. Aí, aquele dia, para mim, eu lembro que eu passei... Só para dar um contexto rápido aqui, eu estava na faculdade de economia, muito infeliz, tipo, quase em depressão, assim, cara, voltava muito triste para casa, ficava realmente mal pra caramba, não ganhava nenhum dinheiro com blog naquela época, eu passei de 2009 até 2011, mais ou menos, sem ganhar nada com blog, e aí foi em 2012 que foi o salto, assim, que nesse dia eu fiz o lançamento do e-book, e lançamento na época para mim era o quê? Era criar 3 artigos de antecipação no blog. E, digamos, o quarto seria lançar o e-book, né? Divulgar para lista de e-mail, avisar a galera no Twitter, no blog. Isso era um lançamento para mim naquela época. Não tinha isso de curso digital, não tinha Érico Rocha ainda no mercado. Era 2012. E aí, quando eu coloquei para vender o e-book, eu lembro que no dia eu tinha feito um exame de vista e eu estava enxergando super mal. Então, eu não estava acompanhando as vendas. E aí, quando eu cheguei em casa, era tipo 8 da noite, aí eu chamei minha mãe e meu irmão para ver os resultados das vendas, sem saber como é que tava. E aí, quando a gente abriu o computador, eu fiquei assim, caraca, velho, tem mais de 10 mil reais aqui. Eu nunca imaginei que um e-book naquela época ia dar 10 mil reais em um dia. E que era praticamente assim o salário do meu pai na época, né, que trabalhava há quase 25 anos na Petrobras. Eu fiquei bem incrédulo, muito feliz e praticamente alguns meses depois eu larguei a faculdade e decidi seguir 100% no caminho digital. Cara, muito bom. Queria falar um pouco sobre gestão agora. Eu sei que existe toda uma organização da Viver de Blog que foi construída, né? Não foi uma coisa da noite para o dia. Eu queria te perguntar qual que é a importância da organização, principalmente no trabalho remoto, né? Porque a Viver de Blog ela tem esse formato remoto. E o que você tem a dizer sobre esse tema? Massa. Gestão é um assunto que eu adoro falar aqui. Cara, gestão remota, só para dar um contexto rápido, a Viver de Blog ela nasceu remota. Então, a pandemia, quando ela chegou, sinceramente não alterou em nada o nosso trabalho. Nada mesmo. As reuniões continuam da mesma forma, o trabalho continua no mesmo fluxo. A única coisa que mudou, talvez, é que a equipe não está se reencontrando 2 vezes no ano para poder traçar alguns objetivos. Mas organização no trabalho remoto é tudo. Porque você não tem um amigo para cutucar do lado, você não consegue ir no computador de outra pessoa ali e falar com ela rapidamente. Então, aqui a gente leva muito a sério a organização. Tanto é que todas as pessoas que estão hoje no time da VDB são bem organizadas. Então, não é à toa aí o Gui faz umas planilhas coloridas, né?
você olha assim, dá vontade de lamber a tela, né? De tão linda que a planilha é. Boa. No Google Drive a gente coloca a pasta com numeração. Ah, essa pasta aqui da área de marketing é a pasta número 1, a pasta 2 é a pasta de tecnologia, a pasta 3 é a pasta de clientes, a pasta 4 é a parte de gestão, a pasta 5 é a parte de reuniões. Então a gente procura organizar muito bem para que todo mundo no time saiba onde está cada arquivo, onde está cada reunião, enfim, onde está o que precisa ser encontrado. Cara, uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, que eu aprendi no Verde Blog, quando você vai mandar uma mensagem para alguém, você, tipo, revisa ela várias vezes, você organiza ela visualmente também, coloca os emojis lá, se tiver que colocar. E, cara, isso faz muita diferença nessa comunicação remota, né? De você pensar exatamente no outro na hora de você mandar uma mensagem. Não só mandar um negócio lá rapidão e, tipo, vamos ver o que dá. E, pô, isso mudou demais, assim, a minha forma, o meu dia a dia na hora de trabalhar remotamente. Tem mais alguma dica aí? Eu gostaria de puxar assim, cara, essa questão de trabalho remoto, gestão, etc. Eu também convivo com trabalho remoto hoje em dia, mas às vezes passa na minha mente uma questão de produtividade da equipe. Como você cuida com isso, alinha a produtividade da equipe, sabe que está performando bem? Como você tem gera essa cultura produtiva na equipe? Boa. No trabalho remoto, eu vejo que ele é muito mais sobre liberdade, autonomia e autorresponsabilidade. Então, a primeira coisa para o remoto funcionar muito bem é as pessoas do time serem autorresponsáveis. Ou seja, se elas combinaram e que a gente faz um sprint semanal, ou seja, a gente, toda segunda-feira, 2 horas da tarde, a gente faz uma reunião com a nossa equipe, em que todo mundo vai falar sobre quais atividades a pessoa vai fazer nessa semana. E também na nossa ata, que nada mais é do que um Google Docs, fica marcado lá o que cada um fez, o que não fez, o que ficou para a próxima semana, o que surgiu de novo. Então, é uma accountability, né? Todo mundo vê o que todo mundo está fazendo. E aí, por ser tão visível, tão transparente, ninguém quer ficar para trás. Ninguém quer aparecer na ata dizendo, eu atualizei uma planilha. Tá, então você não precisa estar aqui na empresa. Porque atualizar uma planilha não é uma tarefa de uma semana. Então, a ata da galera vem dividida em tamanhos, né, como tamanhos de camisa, como a gente usa aqui, P, que são tarefas pequenas, M, tarefas médias, G, tarefas grandes, e tem, às vezes, projetos gigantescos que vai com G, 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 e assim vai. Então, a galera aparece de uma forma bem organizada, dizendo o que vai fazer na semana, classifica em tamanho de tarefa. Além disso, isso traz uma autorresponsabilidade da pessoa. Cara, o que eu falei aqui vai acontecer. Isso exige até uma contratação, né? Com certeza. Tipo, contratar um cara certo, né? Deve ter um processo de contratação para achar essa pessoa autorresponsável extremamente afiado na VDB, né? A gente tem um lema que, por enquanto, funciona muito bem pra gente, que é contratar devagar e demitir rápido, se necessário. Então, já faz mais de 2 anos que a gente não demite ninguém, né, da equipe. E já faz 2 anos também que a gente tem 100% de retenção na equipe. Então, isso é interessante para ver que, no início, fazendo, digamos, um processo certo de RH, a coisa tende a dar muitos frutos no futuro. Massa. E assim, é um processo fácil de ser ensinado, porque vamos supor, eu acredito que são duas coisas diferentes, a organização e a habilidade, o accountability mesmo, né? Aquela coisa de ser responsável. Então, talvez você encontre, por exemplo, uma pessoa que ela é responsável, ela tem accountability, mas ela tem uma dificuldade de gestão própria, de organização. Esse processo todo que vocês usam lá do sprint semanal é fácil de ser replicado? Isso é interessante a pergunta, porque antigamente a gente tinha uma metodologia bem mais complexa, bem mais completa até, de gerenciar a equipe. A gente usava o Teamwork, não usava o Trello. Até que eu cheguei uma vez para a galera, isso foi até antes do Gui entrar no time, e eu perguntei para eles o seguinte: gente, de 0 a 10, o quanto vocês gostam de usar essa ferramenta aqui para gestão de projetos e tarefas, que na época era o Teamwork? E a nota média deu 6,7. E aí, cara, minha cara foi lá embaixo do chão, eu queria me esconder porque só eu gostava da ferramenta. E aí eu tive uma lição muito importante.
as ferramentas que a gente usa na empresa, elas devem servir o time, não a gente. E às vezes, como gestor, principalmente se a gente é muito analítico, muito lógico, a gente tende a escolher ferramentas complexas que a gente até pode entender, mas a equipe não está confortável com aquilo. E a gente fez uma mudança do Teamwork para o Trello. E a nota saiu de 6.7 para 8.9. E o Trello é super simples de usar, né? Você arrasta uma tarefa para lá e para cá, não tem complexidade. Então, eu sei que não é a ferramenta mais completa, nem a mais complexa, mas é a melhor ferramenta para o time. Então, eu aprendi muito sobre isso. Não forçar, digamos, uma ferramenta para o time usar. Usa que eles mais se adaptam fácil. O time é como uma água, ele precisa se adaptar. E aí, quando ele está bem adaptado e bem feliz com as ferramentas que eles usam, naturalmente o trabalho flui, que é um dos nossos mantras. Felicidade é a nova produtividade. Se a galera está feliz usando essas ferramentas, eles vão ser produtivos. Fantástico. Esse processo você falou uma palavra que é analítico, né? No processo de contratação, vocês pegam a questão de perfil comportamental da pessoa, assim, ou é uma coisa que não é foco para vocês? A gente não chega a fazer um teste de perfil, seja o DISC, seja o MBTI, seja o Enneagrama, seja o Human Guide, mas o que a gente faz, a gente divide a contratação, na verdade a parte da entrevista, em 3 etapas. A primeira etapa é a entrevista técnica. No caso do tráfego você já fez tráfego pago no Facebook? Você sabe que é subido? Tipo, os negócios assim. Sabe que pois é, subido, conversão personalizada, pixel. Se a pessoa já morrer nessa fase, já era. Aí depois que ela passa da parte técnica, ela vai para uma parte cultural, que é sobre como é que é o seu trabalho remoto, como é que é o seu ambiente de trabalho, aí a gente pede para a pessoa mostrar o ambiente de trabalho, para ver se é organizado, se não é, se ela já está adequada ao trabalho remoto. Então, todo mundo que entra na nossa empresa tem que já ter trabalhado remoto, porque a adaptação não é algo tão fácil. Quem está há 10 anos trabalhando no mundo físico e aí vai para o remoto, não é uma adaptação fácil, não é mesmo. Então, a gente gosta de pegar pessoas que já estão adaptadas ao remoto. Então, elas meio que já nasceram nossa empresa remota. E aí, depois tem a terceira entrevista, que aí não tem regra nenhuma, que é comigo. Que aí eu tento pegar ali as minúcias, algo que talvez não esteja tão claro nas entrevistas técnicas e de cultura. E faço umas perguntas mais mirabolantes, assim, para entender mais a fundo a cabeça da pessoa. Você falou de cultura. Vocês têm, assim, alguns valores que você possa citar que são principais? Você falou que, por exemplo, essa questão da cultura sobre a pessoa já ter trabalhado remoto. O que você acha que é destaque também no momento de uma entrevista em relação à cultura da empresa? E já até adiciono aqui, como que você também cria essa cultura na VDB, né? Sendo remoto, né? Sendo remoto, exato. É uma objeção comum, assim, como é que eu vou criar uma cultura num ambiente remoto em que as pessoas não estão se vendo? Mas a cultura, ela não depende do presencial, não depende de um olhar. A cultura existe quando um conjunto de valores, regras e atitudes são reforçadas diariamente. Então, a cultura nada mais é do que confiança vezes tempo. Então, se a pessoa tem confiança nos valores da equipe, se ela acredita nesses valores e com o tempo ela vai fazendo as coisas certas e não infringe algum valor nosso, isso nada mais é do que reforço de cultura. Agora, se alguém vai contra um valor nosso e isso não é reforçado com ela, ou seja, não é alinhado, eu estou desmerecendo a nossa cultura e estou deixando ela se danificar. E aí pode chegar um ponto tóxico da cultura que a gente tinha almejado não ser a cultura real da empresa. E aí quando há essa dissonância, né, essa divergência, a coisa pode ficar bem perigosa. Mas sobre cultura, a gente tem 7 valores aqui na empresa e 10 mantras. Valores são valores, né? Coisas que a gente acredita, como integridade, a gente não fica mentindo em oferta, não tem truquezinho, a gente fala o que acontece, se fala 100 vagas, são 100 vagas. Se a gente fala que vai fechar a sexta, 23h59, fecha a sexta, 23h59. Então, integridade. Resultado, a gente foca muito em resultado e menos em controle de tempo. Então, eu não quero saber se a pessoa está trabalhando agora, por exemplo. Se tem alguém trabalhando no meu time agora, vou lá no Slack, quem está verdinho, né? Quem está online? Não tem isso. A pessoa pode estar na montanha agora, meditando com Buda, se ela quiser. O que importa é que segunda-feira, 14 horas, as tarefas apareçam completas. Isso é resultado. E tem outros, né? Não vou falar de todos aqui, mas o nosso principal é de liberdade e de autonomia.
em que eu não fico controlando e nem líderes controlam colaboradores. Então, a autonomia tem a ver muito com a autorresponsabilidade, de aparecer segunda-feira com as tarefas feitas e não dar desculpinha, né, para isso. Então, é um time bem profissional, que eu sei que várias pessoas passam por momentos difíceis na vida pessoal. Pô, uma pessoa do nosso time está com mãe e pai no hospital, putz, na UTI, e mesmo assim ela apareceu com as tarefas feitas. Então, isso é muito honrado assim, na nossa empresa. O profissionalismo vem muito na frente de alguma coisa que poderia ser uma desculpa. E mesmo nesses casos que seria tudo bem, nossa, a pessoa se afastar às vezes por 5 dias, 7 dias, tá super ok. Ainda assim, o comprometimento com o resultado, com a equipe, é maior do que tudo. Então, na nossa empresa, a equipe sempre vem em primeiro lugar. É um time bem focado em RH mesmo, o nosso. Eu queria voltar lá no começo, a gente falou um pouco sobre essa parte dos produtos para introvertidos, para desenvolver escrita, né, e tudo mais. O que é exatamente isso? Né? Eu sei que tem 2 produtos específicos que a gente está falando, que é o marketing para introvertidos e o escritor milionário. Como que você enxerga esse mercado e essas pessoas aí que são introvertidas e querem ganhar dinheiro na internet? Show. É engraçado porque esses 2 produtos meio que vieram por acaso, tá? Não foi, nossa, nenhum planejamento assim de mercado, a gente identificou um gap. Foi muito sobre entender que a gente há muito tempo já escreve, né, para blog, para e-mail, para página de vendas, só que a gente nunca ensinou escrita. E eu não queria me posicionar como um copywriter. Por mais que eu saiba fazer copy, eu não queria, assim, tá tudo bem, né? Tem muita gente que fala de copy, mas eu queria falar sobre escrita. Porque eu sei que tem muito autor de livro, tem muita gente que escreve conto, que eu também gostaria de me comunicar. E daí nasceu o Escritor Milionário, né, que é ensinar a pessoa a escrever bem, ensinar ela a contar uma boa história, ensinar a ter mais criatividade dentro do texto dela, conectar com as emoções e também, obviamente, vender, que é mais a parte do copywriting. E esse produto deu tão certo, teve uma recepção tão boa, que logo depois surgiu essa ideia de que, cara, as pessoas adoram escrever. E geralmente quem gosta de escrever não gosta de aparecer em vídeo. A pessoa se comunica muito melhor na escrita do que em vídeo. E aí eu sempre falava pra galera, gente, se você é de 0 a 10, um nota 9 na escrita e um nota 2 no vídeo, por que raio você quer só gravar vídeo e não quer escrever? Né? Por que você vai... Isso aqui não é uma escola, que você precisa tirar nota 6 em tudo para passar de ano. Isso aqui é empreender, gente. Você tem que dobrar os esforços do que você é bom. E aí eu pensei, nossa, tem uma galera aí no mercado que é super introvertida, e isso traz uma habilidade natural de escrever bem, de ter mais empatia, de procurar um lado mais criativo de se comunicar, e que não está sendo bem servida no mercado. Porque para todo lado que a gente olha, e nada contra isso, dá super certo, você vê o Instagram cheio de live acontecendo o dia inteiro, você vê uma galera gravando um montão de vídeo, só que a escrita, eu vejo que é a comunicação mais pura e mais antiga que existe. E a gente pode se expressar tão bem falando quanto também escrevendo. E aí eu queria me comunicar com essa galera, digamos que eu me senti que estava bem desamparada e eu tratei como uma missão pessoal mesmo. Poxa, se eu conseguir dar certo, focando muito na escrita, em página de vendas, em funil por e-mail, eu acredito que essa galera pode ter essa oportunidade também. E daí nasceu o marketing para introvertidos. Trazendo a situação do escritor milionário, como que é a abordagem desse curso? O que torna um escritor bem-sucedido e difere, de repente, o cara que às vezes escreve poesia, conto e tem dificuldade, às vezes, de achar seu espaço no mercado, né, ser remunerado, etc. Show. Eu falo que existem 5 camadas que um escritor precisa evoluir para chegar num nível, digamos, milionário. Esse milionário pode ser interpretado tanto da parte financeira, quanto da parte de ela ser capaz de escrever 1 milhão de palavras por ano, que dá mais ou menos 2.000 palavras por dia. E eu acredito muito em consistência, disciplina, e é isso que vai fazer ela escrever muito, muito melhor. E aí o primeiro nível, que é a primeira camada, que é onde a maioria tá, é o pessoal que só sabe escrever bem. E eu falo só, é um só entre aspas, porque escrever bem já é uma dificuldade, eu entendo isso. Só que quem escreve bem acha que isso é suficiente para poder ganhar dinheiro na internet. E nunca é. Porque escrever bem é como se, para um escritor, né, escrever bem é como um restaurante produzir comida de qualidade. É uma obrigação.
Se o restaurante faz uma comida ruim, você não volta lá e ponto. Se o escritor escreve de forma errada, ninguém vai dar confiança para ele. Então, escrever bem é a base, é o primeiro nível. E eu acredito que existem níveis superiores, como, por exemplo, o segundo nível é a parte mais criativa. Você precisa trazer ideias mais originais. E não estou falando aqui de 100% original, mas sim que pareçam originais, né? Como conseguir uma big idea, como trazer algo novo, algo que pareça novo. E aí vem um terceiro nível, que é o do storytelling, né? A pessoa precisa saber contar boas histórias, conectar com emoções, usar analogias, metáforas. Isso é o que traz uma comunicação muito mais fluida. E aí chega no nível 4 e 5, que são os mais difíceis, que é a parte de marketing e a parte de copywriting. Marketing, ela atrair a audiência certa. E 5, copywriting, que ela saber vender, seja o serviço dela, seja o conto dela, seja o livro dela, seja o produto digital dela. Mas se ela ficar só no primeiro nível, ela vai ganhar até X. Normalmente, menos de R$1.000 por mês. Tem um estudo que mostra que 76% dos redatores online ganham menos de R$1.000 por mês. E é muito pouco, gente. E aí, no segundo, terceiro, quarto e quinto nível, ela tem uma chance de ganhar muito, muito mais. Tanto é que tem copywriters que tiram R$1 milhão por ano no mercado tranquilamente. Quanto mais ela vai evoluindo, mais naturalmente ela ganha. Só que a maioria fica presa nessa primeira camada. E é isso que o curso trata, né? Dessas 5 camadas e 5 pilares. Partindo dessa ideia das 5 camadas, onde a quinta camada é o copywriter. Você acha que o copywriting é como se fosse não a maior evolução da escrita, mas é o nível máximo que alguém pode chegar na escrita? Ou isso é 100% focado para a venda? Quando o cara quer ganhar dinheiro, ele precisa chegar nessa quinta camada? Assim, o cara pode ganhar um bom dinheiro sem chegar nessa quinta camada, mas eu acredito que copy é o que transforma... Cara, é o último degrau, é o último nível assim que um escritor pode chegar, porque você entende de uma forma tão bizarra assim a cabeça das outras pessoas, né? E como fazer uma oferta, uma ancoragem, como usar o potencial máximo da persuasão, que tudo fica mais fácil, né? Como se você tivesse tirando todos os quebra-molas da rua e você pudesse navegar com uma velocidade altíssima. Então, copywriting para mim é esse último estágio, o estágio final assim de um escritor. HC, aqui no teste AZ, a gente já abordou bastante coisa sobre copy, mas você falou uma palavra-chave também que a gente nunca falou aqui. Eu acho que você vai conseguir passar um conteúdo prático, tipo, montar um alicerce aqui para galera que nos acompanha, que é storytelling. E eu acredito que storytelling é super poderoso para N aspectos, tanto copy quanto, de repente, escrever um livro, um post, tudo. E é um assunto que a gente nunca falou aqui. Você consegue passar um pente fino aqui para a galera do que é um bom storytelling, por onde começar, como o cara pode aplicar, pensar como storytelling? Primeiro que quando o pessoal pensa em storytelling, automaticamente, acho que o mercado acabou treinando a galera dessa forma a pensar na jornada do herói. A jornada do herói. Ai. Clássico. E assim, jornada do herói é massa, né? Funciona, são 12 etapas, divididas em 3 atos. E tá tudo bem, só que muitas vezes as pessoas querem usar ela na íntegra para falar de um produto. E o problema é quando as pessoas usam a história, a jornada do herói para falar sobre si mesma. Do tipo, eu era digamos, entre aspas, assim, eu era um coitadinho no início, que tinha dificuldade com tal coisa, até que eu conheci um mentor incrível que me ajudou. E aí eu, peguei muito conhecimento, tive várias dificuldades, até que eu cheguei num ponto limiar ali, que eu tive que lutar com um grande chefão, que era tudo ou nada, e eu consegui ganhar, e eu voltei com esse conhecimento para o mundo, e agora esse conhecimento pode ser seu também. É uma jornada muito longa. E no storytelling, eu vejo que quanto mais real assim e mais focado na audiência ele melhor a aceitação desse storytelling. Então, é uma grande diferença você contar uma história pessoal que é muito sobre você, do que você usar um exemplo da sua vida para reforçar uma crença, um valor que você acredita que precisa ser defendido como incidente. Vou dar um exemplo. Tem um post que uma vez eu escrevi no Facebook que eu nunca esperava que ele ia atingir os resultados que ele alcançou. E ele era 100% baseado numa história em que
eu colocava foto do meu boletim na terceira série do ensino médio e que aparecia eu em recuperação em 3 matérias. Física, biologia e química. Nossa, detestava todas elas. E aí o título do post era recuperação. Só que aí que tá, se eu falasse sobre, eu sou um coitadinho, fiquei em recuperação, e aí blá blá blá, ninguém ia dar a mínima para aquele texto. Ia ligar, né, tipo, se ferrou, mereceu. Mas era um post que falava sobre como o nosso sistema de ensino está em recuperação. E aí era algo que criava um movimento da galera realmente bater palma, assim, dizendo, cara, faz todo sentido. E eu falava lá que, nossa, a gente é ensinado a sempre focar nas nossas fraquezas na escola. Se você está mal em física, em química e biologia, o que você tem que fazer? Não, vai lá e estuda isso. E aí fica igual aquela situação que eu falei que se você é bom em escrita e você é ruim em vídeo, a escola vai te falar, vai gravar vídeo, vai ficar uma nota 6 ali para você passar de ano. Mas empreender, como eu falei, é muito sobre você dobrar os esforços no que você é bom. E aí eu falava que eu entendo a importância de estudar química, de biologia e de física, mas por que a gente, como adolescente ali, deve focar no que a gente é ruim? Por que a escola foca nisso, né? E não no que a gente é muito bom? E é incentivar a gente a virar um mestre naquela área. Se eu era muito bom, por exemplo, em matemática ou português, né, na redação, por que não incentivar tão isso a ponto de se tornar um mestre nessa área? E era esse o questionamento que eu falava. Eu citava também um ponto mais emocional, que era um problema que a gente chama de filosófico, que se eu não passasse no vestibular, meu pai e minha mãe são de escola pública, e eles faziam questão que eu passasse no vestibular público, né? Como eu passei para a UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas se eu não passasse, eu estava lascado em casa. E aí essa recuperação só agravava os problemas que eu estava tendo com eles. E aí nesse dia eu lembro do meu pai chorar, foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, falando comigo super incerto assim sobre o meu futuro. Cara, o que vai acontecer contigo agora? Você está em recuperação? O que você está fazendo com a sua vida? Tipo, você está jogando fora a sua vida? E eu fiquei, caralho, como é que eu vou lidar com isso, né? Tipo, é meu pai, cara, tem que orgulhar ele. E aí eu acredito que eu só entrei na faculdade pública mais por causa dele, mas depois de 4 anos eu saí por conta própria para seguir o meu destino, que era trabalhar com a internet. Então, foi um storytelling longo aqui, mas a história nunca foi sobre mim, mas sim sobre como o nosso modelo educacional travou no tempo, desde 1800 e pouco, lá na Revolução Prussiana, que as coisas são como são, né? Uma salinha fechada, quase enclausurada, com cadeiras, um professor, e hoje você tem o quê? Cursos online, você tem todo o conhecimento disponível do mundo praticamente online, basta você garimpar bem e saber quem seguir, que você consegue aprender demais. Cara, e vou voltar na escadinha, tá? Que eu achei interessante também. Pegando uma pessoa que tá ouvindo aqui o podcast e ela tá iniciando, e ela gosta dessa área de escrita, persuasão, copy, ela decide estudar isso. E hoje o cara tá lá no nível 1, né? Ele sabe escrever bem e é só isso. Você consegue dizer, assim, quanto tempo que leva para a pessoa passar de nível até chegar no nível do copy, o cara ser um copywriter que realmente entende o que está fazendo? Tem uma fórmula que ficou famosa, embora foi muito, muito criticada, que é a fórmula das 10.000 horas. Ela foi popularizada pelo Malcolm Gladwell, que é um escritor fantástico. E aí, basicamente, você se torna mestre em algo quando você executa essa habilidade por 10.000 horas. Então, eu não sei se 10.000 horas é um valor exato, assim, eu não acredito em números mágicos, porém, faz muito sentido, né? Você tem uma quantidade X de horas que você está treinando diariamente para se tornar alguém melhor. Então, eu acredito que quando você coloca horas de trabalho, no caso, escrevendo, você vai automaticamente sair de um nível para um nível muito maior. E aí o problema está nessa consistência, quando a pessoa quebra a consistência. Seja no tráfego, seja na copy, seja na escrita, seja em tudo na vida, exercício físico, alimentação. Quando você quebra um ritmo, às vezes faltando 2 vezes um treino, ou faltando 2 vezes aparecer para escrever, demora para você retomar esse ritmo. Então, o que eu mais incentivo no curso, por mais que tenham 5 pilares e toda uma explicação, né, sobre isso,
eu incentivo muito o pessoal a escrever todo dia, porque é na ação que você descobre suas falhas, é na ação que você descobre onde melhorar, e não adianta também só ler, só estudar sem praticar. Então é isso que precisa ser muito incentivado, e não dá para dizer assim quanto tempo alguém vai evoluir do nível 1 para o nível 5, mas quanto mais a pessoa colocar esforço diariamente, mais ela vai ter essa transformação rápida. E quando tem o problema da página em branco ali, né? Porque você falou de escrever todo dia. Eu sei que é um problema para muitos escritores. O que você recomenda a pessoa fazer? Cara, isso aí é clássica da VDB, né? Aqui vai talvez um momento polêmica. Porque o que eu falo é o seguinte, o bloqueio criativo não existe. E aí, mas como assim? Várias vezes eu já olhei para uma página em branco e travei, eu não sabia o que fazer. O que eu falo é o seguinte, o bloqueio criativo não existe, o que existe é falta de planejamento. Porque, vamos pensar, quando a pessoa vai escrever um texto, ela não olha para uma página em branco e começa a digitar loucamente. Não é assim que funciona. Ela precisa fazer uma pesquisa anterior sobre o assunto, separar em tópicos, porque na hora de escrever, ela vai seguir uma estrutura, ela vai seguir um caminho. Se você não fizer isso, o que mais acontece na escrita é o quê? Você começa nesse caminho aqui, e aí, beleza, estou no caminho A. Aí daqui a pouco a sua mente, que ela é louca, né? A nossa mente é muito doida, ela vai pensar no caminho B. Aí daqui a pouco você vai para o caminho C. E quando você vai ver, você está numa direção oposta de onde você queria chegar. Então, por isso que você preparar o terreno, você montar a estrutura. Se eu vou falar sobre 7 gatilhos mentais, quais são os 7 gatilhos? O que são? Como funcionam? Exemplos? Como que a galera usa no mercado digital? Ter isso estruturado vai fazer a escrita fluir. E quando ela não flui, é porque você não preparou o terreno antes. E aí começar com uma folha em branco, qualquer um vai travar. Porque a nossa mente é louca. Ela dá 1001 voltas, ela é caótica. E uma coisa que eu falo também, que eu acho que é bem importante, que a nossa escrita ela tem um lado lógico e um lado criativo. O ato em si de escrever é super criativo, porque a gente está transferindo ideias da nossa mente, que muitas vezes é confusa, para um texto, para um papel, para um documento. Só que a gente também tem a escrita lógica, que é a revisão. Quando você vai revisar um texto, você está procurando erros gramaticais, se o bloco de texto está muito grande, você pode quebrar ele, se aquela vírgula está no lugar certo, se ali era melhor dar um ponto e dar espaço, e dar enter, né, dar uma outra linha. Então, quando você mistura o lado lógico, que é um lado devagar, é um lado analítico, com um lado criativo, que é o mundo da alta velocidade de pensamento, você está, numa analogia, o lado criativo, você está com o teu carro a 300 por hora numa autobahn na Alemanha, voando, e aí, quando você vai para o lado lógico, é como se você estivesse colocando um quebra-mola nessa estrada. E aí você tem que reduzir a velocidade do seu cérebro, passar no quebra-mola devagarzinho para depois acelerar de novo. Se você fizer isso toda hora, alternando entre escrever, revisar, escrever, revisar, escrever, revisar, a sua escrita ela vai travar, ela vai ficar em baixa velocidade, não vai ficar tão coesa, assim, tão fluida, quanto você deixar para fazer uma atividade separada, depois a outra separada. Então, eu recomendo que a galera nunca edite enquanto escreve. Cara, não sei se é porque eu gosto de carro, mas essa analogia aí foi muito boa. Ficou muito claro. Foi mesmo. Né? Deu para visualizar assim a parada. HC, você usa a escrita de uma forma não profissional, que eu digo para outros fins também? Por exemplo, eu sei que tem gente que tem os journals lá, que documenta como que foi o dia para melhorar o conhecimento, o autoconhecimento. Você escreve também ou estuda sobre escrita sem ser para marketing, para ganhar dinheiro? Eu já tive um hábito de fazer um mês escrevendo journal, né? Escrevendo como é que foi o dia, o que eu posso melhorar, mas confesso que esse hábito se perdeu no tempo. Às vezes eu tento retomar ele, mas por pura ineficiência minha aqui, indisciplina mesmo, acabei não conseguindo retomar. Então hoje muito do meu tempo é usado de fato para escrever para a empresa, né? Para a VDB, para os projetos. Então acaba não sobrando tanto tempo assim para fora para escrever, sei lá, um conto, mas é uma coisa que eu tenho muito desejo assim, um dia, quando a empresa estiver melhor estruturada, eu conseguir olhar a coisa mais de um ponto de vista de cima, assim. Vou tirar um tempo para escrever um conto. Acho que seria massa. Mas por enquanto não. É bem profissional mesmo.
Eu perguntei, na verdade, até para fazer essa outra pergunta, que é, você acha que esse outro lado ajuda? Por exemplo, se eu ler algumas coisas de ficção, alguns livros que não são necessariamente de copy, eu vou melhorar a minha escrita na hora de vender, na hora de fazer uma copy também? Eu acredito que vai melhorar muito, porque toda vez que eu até vejo uma série assim na Netflix, por exemplo, recentemente eu vi, é um desenho, mas um desenho, cara, tão bem escrito. Quando eu falo escrita, é porque né, a série acontece baseada no roteiro, numa escrita, nos personagens, e ela se chama Avatar, que é o The Last Airbender, né, o último dobrador de ar. Cara, eu pirei nessa série, porque era muito, os personagens, tudo fazia sentido, a história. Acho que é uma série para criança, mas com 32 anos eu olhei assim, caraca, velho, Game of Thrones deveria fazer uma consultoria com esse cara que escreveu. Porque é muito bom. É muito bom, cara. E eu peguei assim, várias e várias lições de criar um mundo que não é real, né? Lá eles têm as 4 nações, do fogo, da água, da terra, do ar. E aí os conflitos internos de cada personagem, conflitos externos, conflitos filosóficos. Eu fui vendo aquilo do ponto de vista do storytelling e fiquei assim, quase batendo palma assim, quando o episódio acabava. É muito Então, bom, eu com curto certeza, também. A lenda de Aang, né? Tem a de Korra também, é bem legal. HC, eu vejo que o fator disciplina é muito forte, né? No nosso papo de hoje aqui. Tem alguma dica que você passa para a galera conseguir manter disciplina? Seja algum aplicativo, alguma técnica, alguma coisa que você usa? Cara, tem. É que o que eu vou falar aqui pode parecer que... É que Fogo tem no uma parquinho, frase... manda bala. É que tem uma frase que é disciplina e liberdade, né? E eu acredito muito nisso. Então, eu vejo que existe essa objeção, essa crença de que pessoas disciplinadas são chatas, são frias, são muitas vezes insensíveis. Mas, na verdade, o valor máximo de quem procura ter muita disciplina é a liberdade. É como usar melhor o tempo, é poder reservar tempo para as coisas que são mais importantes, né? Família, por exemplo. E aí, por aqui eu tenho várias técnicas, vou falar sobre algumas delas, que eu acho que pode ajudar mais o pessoal. Mas, por exemplo, eu super evito tocar no celular na parte da manhã. Então, quando eu acordo, se tem uma coisa que me deixa fora de série, assim, é olhar e-mail, olhar WhatsApp, olhar Telegram, olhar Instagram. Então, eu procuro estar um máximo fora disso para poder focar no que é mais importante, que muitas vezes é escrever, né? Eu procuro separar o meu dia em manhã, trabalho criativo, tarde, trabalhos administrativos ou contatos. Então, essa conversa nossa aqui está dentro de contatos, né? Reuniões, calls, contatos. E à noite eu tiro mais para insights. Pode ser assistir uma série, pode ser ler um livro, enfim, afiar o meu machado aqui em termos de conhecimento. Então, só de separar o dia, eu já vejo que facilita muito a minha mente entender que eu estou num modo. Porque se eu, por Não exemplo, fica aquela usasse... bagunça, né? Vem pra cá, vai pra lá, complica tudo. A própria separação de ambiente para nossa mente, ela é muito importante. Se você leva, por exemplo, o seu laptop para o mesmo sofá onde você assiste Netflix, a sua mente fica confusa. Do tipo, será que ele veio trabalhar ou será que ele veio assistir Netflix? E aí você tem um local específico para trabalho. Então, por exemplo, estou aqui no meu quarto de trabalho, no meu home office, e eu trabalho em pé. Tá? Então, estou aqui em pé, trabalhando, massa. Minha mente sabe que eu estou no modo de trabalho porque eu estou em pé. Agora, se eu estou sentado no sofá, lá em cima, de frente para a TV, minha mente me permite, digamos, assistir alguma coisa. Mas nesse tempo aqui, a minha mente sabe que eu estou focado. Eu estou fazendo uma única coisa e somente uma única coisa. Então, eu evito multitarefa, evito misturar ambientes, tudo para manter uma otimização melhor assim de tempo. Cara, isso Fantástico. de trabalhar em pé, você trabalha o dia inteiro em pé mesmo ou você intercala? Eu Parte ia em pé, perguntar isso parte agora, sentado? cara. Tem até uma cadeirinha aqui, ó, mas ela não serve para nada. No máximo É para só de meditar enfeite, 10 né? minutos. É só de enfeite. É 100% em pé mesmo. Tem algum Até motivo pra onde? isso? De repente. Deixa eu ver se... Ah, que massa. Para quem tá vendo no YouTube aí, dá para... É, que da Vai hora, ver que tem cara. um tapetinho de yoga, mais por baixo tem um outro tapete. Uhum. E aí eu acredito que isso me permite estar... Quando a gente está andando, a gente tem uma velocidade melhor de pensamento, né? Parece que a nossa mente acelera.
E aí trabalhar em pé me deixa, digamos, mais acelerado com os pensamentos, num bom sentido, né? Não na confusão, mas sim de conseguir ser mais ativo em termos de pensamento e não ficar muito largado ou jogado numa cadeira. Nada contra, mas para mim eu vi que eu ficava meio lazy, né? Meio largadão. Dá aquela Eu encostada super quero aqui e testar já isso. era, né? Muito massa isso, muito massa. Super quero fazer isso agora. Nossa. HC, chegou a hora da gente te conhecer um pouco melhor, hein, cara? Tá preparado? Bora, bora. Bora lá. Cara, conta um hobby seu pra gente. Já sei que curte Avatar. Ah. Cara, um hobby meu eu gosto de jogar Warcraft. Não sei se alguém já jogou aí, mas... Cara, toda Muito semana aqui bom. eu tô jogando Warcraft. Até se alguém é muito bom em Warcraft, me chama aí no privado pra gente marcar Chamou, um hein? jogo. Que da hora. Cara, se você tivesse 2 horas pra sentar num café e trocar uma ideia com alguém, qualquer pessoa no mundo, Messi. Messi, Com certeza, Messi. por quê? Lionel Messi. Porque pra mim ele é o melhor exemplo de introvertido que existe na face da Terra. É um cara que é o melhor jogador do mundo, tem mais bolas de ouro do que qualquer outro. É um cara de extremo resultado, super consistente, altamente disciplinado, subvalorizado. Nem todo mundo vê o potencial ou tudo que ele já fez. Só porque talvez ele não ganhou a Copa do Mundo com a Argentina, beleza. Mas o cara tem 6 bolas de ouro, domina o futebol lá na Europa. E eu sou fãzaço, assisto todos os vídeos, jogos do Messi. Adoro jogar futebol. E como ele é introvertido, ele não dá muita entrevista, não faz muito vídeo. Então eu adoraria entender a cabeça dele em situações de alto estresse. Que Sem massa, aquela cara. primeira da mídia, né? Que quer perguntar as coisas mais nada a ver. Eu queria entender, cara, como é que é teu dia a dia? O que que você, sei lá, o que que você faz de diferente dos outros para ter tanto resultado? Sim, não, incrível. E assim, na pergunta eu iria colocar que pode estar vivo ou não essa pessoa. Ainda assim seria o Messi. Tipo, é Messi, de fato alguém que você queria conhecer muito, assim. com certeza. Que legal. E se Messi, tivesse. Elon Musk e Steve Jobs. Os três ali estão no topo. Ah, Steve eu Jobs não tá também. mais, né? Tem 2 Mas de 3 aí para conhecer ainda. Tem dois que é, ainda dá tempo. É, boa. É, um já foi. Um já foi. Cara, se tivesse 3 dias para passar em qualquer época do mundo aí, passado, presente, futuro, qualquer lugar, para onde você iria? Para conhecer, assim, matar a curiosidade. 3 dias. cara, eu acho que quando a humanidade estiver em Marte, assim, depois de um ano, eu não quero ser a primeira pessoa, né? Chegar lá e tá tudo diferente ainda, super confuso. Mas quando tivesse uma boa estrutura, assim, civil em Marte, eu gostaria de entender como é que seria a vida lá, né? Então, eu sou muito voltado para o futuro, eu não sou muito apegado, assim, ao passado. Eu adoro histórias de época, mas meu pensamento é muito direcionado ao futuro. Adoraria ver um homem voltando à Lua, né? Como vai voltar, indo para Marte. Então, por isso o Elon Musk também aí numa das entrevistas. Muito da hora. Tem algum livro ou filme que marcou muito a sua vida, mas não precisa necessariamente ser algo profissional, pode ser qualquer coisa, mas que teve um marco muito forte para você? Não é nada profissional. Que é Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é o segundo filme da trilogia que teve o Coringa, né? O Heath Ledger, que Uhum. ganhou o Oscar mesmo não estando vivo. Por quê? Cara, porque quando a gente fala de arquétipos, e eu gosto muito de estudar arquétipos e também até... É engraçado isso, eu vou abrir um rápido parênteses aqui, mas quando a gente vai entrevistar pessoas para mentoria, a gente pergunta qual é o seu super-herói favorito? É uma pergunta séria, tá lá na aplicação e a pessoa tem que responder. E aí, pelos arquétipos, eu consigo ver que, por exemplo, quem tem o Batman como fã, não quer dizer que a pessoa é assim ou assado, mas generalizando, o que o Batman é? O Batman é uma pessoa, o Batman é uma pessoa, Bruce Wayne, né, Batman, enfim, ficou órfão, então ele sofreu uma grande tragédia na vida dele, e ele meio que teve que combater o crime com as próprias mãos. Ele não tem superpoder, talvez o superpoder que ele tem é ser rico, né, ser um bilionário, e ele teve que enfrentar o próprio medo dele se vestindo do seu próprio medo, né? Ele é um homem morcego porque ele tinha medo de morcego e foi isso que fez os pais dele morrerem. Não é nenhum spoiler, né, gente? Pelo amor de Deus, já passou 10 anos do filme, tá valendo Tá falar tudo. valendo, tá valendo. E aí o Batman tem essa questão de não querer ser o herói do holofote. E eu tenho muito disso também. Eu tenho muito pra mim isso. Eu não quero
holofote toda hora em cima de mim. É muito sobre ser introvertido. Eu quero ter muito resultado, mas eu não quero ficar me mostrando toda hora. Eu não quero, eu sou o fodão, eu sou o cara que, pô, sou o melhorzão. Eu gosto muito de, cara, meus resultados falam por mim. E isso também eu acredito que é um ponto do Messi, por isso que eu queria falar com ele sobre isso. Né? Ele não fica se vangloriando, né? O cara, sou o melhor, ele é muito da equipe e os resultados falam muito por ele. E eu percebo que o Batman tem esse arquétipo, né? De fazer a coisa certa, bem feita, sem precisar de um holofote em cima. Da mesma forma que o Tony Stark, por exemplo, né? Quem bota Tony Stark numa aplicação é o que é um cara muito executor, inteligente, com senso de humor, né? Altamente dominante. Então, dá para traçar uns certos arquétipos para você entender o modo da pessoa pensar. Então, o Batman diz muito sobre o meu modo de pensar, assim como a Mulher Maravilha diz muito sobre uma mulher, né, guerreira, que busca a verdade, que busca ter alto resultado, né, de brigar por um ideal. Então, eu Nossa, gosto de pensar fantástico isso. Nunca tinha ouvido falar. Muito foda. Caramba. E Cara, dá até tem para você traçar algum... uma correlação entre heróis e quem marca que vai pagar a mentoria à vista, a prazo, e não vai entrar na mentoria. Mentira, Dá sério pra isso? traçar? Sério? Seríssimo. Nossa. Cara, nossa, tô chocado com isso. Eu já vi lá, Homem tem de uma Ferro e Mulher galera. Maravilha são tops, assim, para mentoria à vista. Qual que é? Como que é? Homem de Ferro e Mulher Maravilha são tops, assim, para mentoria à vista, né? Para pagar um valor alto de mentoria. À Olha vista, sem ser só. a prazo. Caramba. Que foda isso, nossa. Eu ia falar que às vezes eu vejo lá as aplicações, eu já vi Jesus também, né? Tem uma galera que fala que Jesus é o herói favorito, tem gente que fala pai, vô, não sei o quê. Então essa galera não compra. Quem compra. Essa aí em 12 vezes. Não é? É bem variado o negócio. Muito foda, cara. Teve algum momento extremamente marcante assim na sua vida? Tenha uma peculiaridade ou algum momento curioso que vem na mente assim, você fala, cara, isso aqui é muito engraçado, curioso, peculiar, quero compartilhar. Engraçado não é, mas eu quero compartilhar. É um momento que parece uma tragédia, talvez até trazendo de novo o assunto lá do Batman, mas isso me trouxe uma força interior que eu não acreditava que existia dentro de mim. Legal. E aí eu tava nessa época eu já estava na faculdade. Então, apesar da recuperação, eu consegui passar para a faculdade da segunda vez. Então, não passei de primeira, fiz um cursinho para vestibular, passei de segunda. E eu estava já uns 3 anos na faculdade, bem feliz. Até que eu jogava bola 3 vezes por semana. Futebol era minha paixão máxima, assim. Tudo na minha vida era futebol. Era futebol de terça, sexta e domingo. Era sagrado para mim. E aí eu estava cada vez melhor no futebol, até que um time me chamou para jogar. E eu fui para Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, jogar com uniforme, juiz, parada toda profissional. Era o meu primeiro jogo. E no meu primeiro jogo, tava 2-1 pra gente. Eu fui tinha uma dividida, né? Tava a bola aqui, eu tava atrás, o cara tava correndo do outro time na minha direção. E ao invés de acertar a bola, ele acertou minha canela. E aí, infelizmente, ele quebrou a minha tíbia e fíbula. Então eu fiquei com a perna literalmente quebrada, com o osso quase para fora. E aí, naquela época eu ficava gritando, por que eu, por que eu, por que eu, o que eu fiz para merecer isso? E aí eu fiquei 2 semanas sem poder andar, né, com a perna toda fodida em casa, tive que fazer uma operação. Qual a sua idade nessa época? Tinha acho que 21 anos. E aí eu fiquei 2 semanas sem andar, sem conseguir levantar da cama, na verdade. Fiquei 3 meses andando de muleta e fiquei 6 meses andando mancando e fiquei 9 meses sem poder correr. E eu me lembro que nessa época eu também fazia corrida de rua, assim como eu jogava futebol. E aí quando eu voltei, quando eu pude correr novamente, eu falei, cara, eu não... Foi por pouco, assim, que eu não fiquei manco ou não pude mais, talvez, até correr na vida. E eu falei, eu vou ser o melhor nessa parada agora. Se antes eu já, digamos, queria ser o melhor jogando bola ou correndo, cara, agora eu quero ser profissional nessa parada. E eu tava tão, assim, sedento para conseguir resultado, que na primeira corrida de rua que eu fiz, após ter quebrado a perna, eu fiz 10 quilômetros em 42 minutos. Sendo que o meu recorde anterior era 50 minutos. Eu reduzi 8 minutos
com 9 meses de perna quebrada. E aí, quando eu fiz aquilo, eu olhei pro tempo assim, cara, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Porque é como se eu tivesse uma segunda chance. Algo muito ruim aconteceu, eu vi a vida de um outro modo e agora eu sinto que eu tô livre, assim, para fazer o que eu quiser, não tem limite. E aí, corrida, futebol, blog, empreender, tudo foi, cara, foi para 100% assim, de intenção. Então, foi uma coisa trágica que aconteceu, mas olhando para trás, foi a melhor coisa que já poderia ter acontecido na minha vida, quebrar a perna. Fantástico. Cara, 42 minutos, 10 km? Foi isso? Aham, 42 e 15. Pra quem corre aí sabe que não é do dia pra noite que dá pra fazer isso aí, não. Ainda mais depois de quebrar a perna. Animal. Genial. Genial. Galera, vamos puxar aqui então a rodada de indicação. Eu vou começar e a minha indicação é um site que chama swiped.co. É um site americano, né, de swipe file de copies. Então, para quem está estudando copy aí, como eu acho que vale a pena. Todo dia eu vou lá, leio uma copy e assim, tem várias copies clássicas, coisa que você não acha com tanta facilidade em outros sites. E assim, é legal que é um site gratuito e tá tudo lá disponível. Então, uma recomendação muito forte aí para quem estiver estudando copy, tá? E aí eu vou passar para o Gui para ele fazer a indicação dele. Boa. Bom, minha indicação dessa vez vai ser um pensamento e mostrar como que eu executei ele, que é a questão de teste na vida. Então, você testar algumas coisas que você sempre fez da mesma forma, às vezes, você tentar mudar para ver como que vai ser. No meu caso, estou testando uma dieta aí bem restrita, que é a dieta carnívora, sendo que alguns meses atrás eu fiquei algumas semanas sendo vegano, eu estou fazendo o oposto agora. Então, eu estou comendo basicamente só carne. Você também pode incluir alguns derivados, como manteiga, ovo também. Não recomendo para ninguém, né? Se você quiser fazer, vai estudar, vê se faz sentido, vai no médico, etc. Mas eu gosto muito dessa vibe de teste, de olhar algumas pessoas, ver por que elas fizeram algumas coisas, ver os resultados que elas colheram, aplicar em mim e aí sim tomar uma decisão se faz sentido para mim ou não. Então, eu tento levar isso para absolutamente tudo na minha vida. Essa foi a minha indicação. Vou passar pro Rodolfão. HC, você vai deixar o ouro por último aí. Show, vamos lá. Galera, eu vou indicar, também mantendo nessa pegada de copy, escrita, etc. É um livro bem antigo, mas ele é muito top, é mais difícil de encontrar, que é do Eugene Schwartz, chama Breakthrough Advertising. Ele tem alguns conceitos, principalmente de nível de consciência, nível de sofisticação no mercado e, enfim, é uma abordagem bem completa, ele é bem teórico, mas eu curti pra caramba no sentido de advertising mesmo. É um conteúdo que eu acho muito poderoso e fica como minha indicação. Vai lá, HC, chave de ouro. A minha indicação aqui vai ser o livro Ready, Fire, Aim. E é um livro que basicamente fala sobre modelo de negócio e sobre copy também. É uma mistura muito legal dos dois. E foi surreal, assim, quando eu li esse livro. Eu pensei, cara, isso aqui vale mais do que um mastermind, do que uma mentoria. O segredo hoje da minha empresa está tão diversificada, está com um modelo de negócio mais ajustado como não estava antigamente. Muita coisa eu devo a esse livro. E na época eu lembro que não dava para comprar o livro em português, não dava para comprar, não tinha nem no Kindle, eu tive que comprar um livro lá de fora, demorou um mês para chegar, e era todo em inglês, e cara, quando eu li, eu fiz tanta questão assim de anotar tudo naquele livro, foi o livro mais rápido, isso aí, ó, Ready, Fire, Aim. De 0 a 100 milhões, vamos chegar lá um dia. É o livro mais destruído que eu tenho. E eu acredito que o melhor livro é aquele que você mais anotou, mais destruiu em termos de, cara, é tão bom que você não quis deixar ele em branco, assim. Você não quis preservar ele, você foi bem malvado com ele. Deixou ele cheio de cicatrizes. Esse é o melhor livro que tá cheio de cicatriz aqui em casa. Maravilha, muito bom. HC, a gente está chegando no momento mais triste aqui do episódio, que é a hora de fechar o carrinho, a hora que a gente está chegando aqui no final. Mas antes, eu vou pedir para você deixar algumas últimas palavras para a galera, o que você quiser falar. Mas antes eu quero agradecer você que está ouvindo, que chegou aqui até o final. E vou pedir também aquele desafio de sempre, né? Se você já chegou até o final alguma vez, você já sabe qual que é,
tira um print ou tira uma foto de onde você estiver ouvindo ou assistindo o podcast e marca a gente aqui do Teste AZ, marca o HC também e diz o que você mais gostou desse episódio. Tá? Então, eu vou deixar aqui os contatos da galera do Teste AZ, o HC vai deixar os dele também e, por último, ele vai deixar uma palavra final. Então, vamos lá. Para marcar a gente é muito fácil. O meu Instagram é o @gwsalles. A gente está aqui também com o Rodolfo, que é o @RodolfoFranzin com M de Maria, e o Bruno Gabarra, @Bruno Gabarra. HC, eu vou pedir para você, então, deixar os seus contatos, né? Eu acho que todo mundo sabe como te encontrar, mas deixa aí, caso alguém não conheça o Viver de Blog e tal. E, por último, pedir para você deixar uma mensagem final aí para a galera que chegou até aqui. Beleza, então Viver de Blog, né, em todos os jeitos, até na rua, quando alguém me encontra, oi, Viver de Blog, opa, tudo bem? Meu nome é Henrique Carvalho, prazer. Então, Viver de Blog. Cara, de mensagem final, acho que eu vou bater muito na tecla do que a gente vem falando desde o início, eu sei que vocês procuram enfatizar muito isso também, que é a questão da consistência, né? É muito melhor você todo dia executar algo e melhorar 1% a cada dia do que você procurar muitas vezes um atalho mágico, um truquezinho que vai funcionar uma vez e daqui a um mês vai funcionar mais. Então, acredito que em tráfego, em copy, é muito sobre os fundamentos, né? E fazer muito bem os fundamentos, você ser, como eu disse, 1% melhor a cada dia. Isso vai trazer um retorno exponencial assim no longo prazo. Então, desde que você esteja focado em aprender mais, em executar todo dia, em ser o melhor a cada dia, não pensa que também você vai entrar num ônibus e vai sentar já na janelinha, né? Você não vai ter resultado rápido. Pode ter? Pode. Mas não se preocupe se você não tiver resultado rápido. A questão não é se, mas quando. O quando vai acontecer desde que você esteja com o seu processo bem feito. Então, o progresso, né, ele é muito melhor do que a perfeição e o processo é o que separa a galera que dá certo, né, no mundo digital, no mundo de empreender, da galera que fica tentando a fórmula mágica e aí aparece no mercado, tem sucesso, mas daqui a pouco sumiu. Então, o processo mais importante do que o prêmio final é você mais sobre apreciar a jornada do que pensar no que está no final, né, do arco-íris, o pote de ouro. HC, muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. Obrigado você também que está ouvindo aí o Teste AZ. E galera, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Falou.